Fala, meus amigos, tudo bem? Um abraço para você, ligado aqui no 12 em Campo, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no canal e bora falar de Corinthians. Corinthians que prepara o time, né? Encerra a preparação hoje para o jogo contra o Internacional. Eu vou colocar aqui um provável Corinthians, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, o que é que vocês acham deste provável time do Dorival Júnior nesse jogo importante amanhã, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena. Vamos falar também sobre a cirurgia do zagueiro Gustavo Henrique, que acontece nesta sexta-feira. Memphis Depay foi liberado pelo departamento médico, treinou com bola ontem normalmente e, à noite, participou do show do MC Hariel, em homenagem ao Dia do Trabalho. Vamos falar também sobre essa notícia que fez um pouco de barulho, que é com relação à volta do Carlos Miguel ao Corinthians. Vou explicar um pouquinho para vocês aqui sobre isso. Quero saber muito também a opinião de vocês e se isso é possível ou não de acontecer. Então, a partir de agora, aqui no 12 em Campo, a gente vai falar bastante sobre esses assuntos, tá bom? Bora lá, minha gente, começar. Bom, vamos começar pelo Gustavo Henrique, né? O Gustavo Henrique, que teve uma hérnia inguinal, foi diagnosticado com a hérnia inguinal, já vinha sofrendo bastante com dor desde o Campeonato Paulista, mas vinha tratando ali, né, de forma mais paliativa, mais conservadora. Mas o departamento médico do Corinthians, junto com o Gustavo Henrique e seu staff, entenderam que para sanar o problema da hérnia tem que fazer uma cirurgia. Essa cirurgia o Corinthians confirmou que será hoje, nesta sexta-feira, mas é uma cirurgia, não é uma cirurgia complicada, não é uma cirurgia de grande porte, né? Mas o Gustavo Henrique deve desfalcar o Corinthians aí durante pelo menos uns 30 dias, entre 30 e 40 dias, é o tempo que se estima de recuperação para esse tipo de procedimento, né? Então vamos aguardar aí mais informações pós-cirurgia, né, para saber como é que foi, e vamos fazer uma corrente positiva aqui para que o Gustavo Henrique se recupere o mais rápido possível. Combinado? E eu trago essas informações para vocês assim que a gente já tiver uma confirmação do pós-cirúrgico, beleza? Bom, Memphis Depay ontem participou normalmente do treino junto com os seus demais companheiros. Ele desfalcou a equipe do Corinthians na partida contra o Novo Horizontino em função de 2 traumas, né, na perna direita, um pé na região da canela ali e outro no pé. Mas passou trabalhando, tratando, e ontem foi liberado, treinou normalmente. A expectativa é que o Memphis treine normalmente também no dia de hoje e fique à disposição do técnico Dorival Júnior para este jogo de amanhã contra o Internacional. À noite, o Memphis participou, fez uma palhinha, né, como costuma se dizer ali, ele que tem uma carreira paralela ao futebol, na música, né, são mais de 50 milhões de visualizações nas plataformas de música aí, e ele foi participar de um show do MC Hariel, né, que é um garoto que faz muito sucesso, muito corintiano, está sempre na Neoquímica Arena, sempre participa dos eventos do Corinthians. E logo na chegada do Memphis ao Brasil, ele e o Hariel se conheceram. O Memphis gostou muito, né, do tipo de música que ele faz, fizeram música juntos. E ontem à noite, no feriado do 1º de maio, Dia do Trabalho, o Memphis foi a São Bernardo do Campo e participou do show, né, pelo menos de uma parte lá do show, cantou lá com o MC Hariel durante um pedacinho lá do show, né? Foi muito sucesso, evidentemente, foi muito aplaudido, muito aclamado pelo torcedor, mas o Memphis fazendo aí, seguindo a sua carreira, ele que gosta muito da música, claro que a prioridade para o torcedor e para ele é o futebol. Mas a música é um hobby, ele até havia falado sobre isso quando chegou ao Corinthians, que a música o tranquiliza, dá aquele momento de paz que o jogador de futebol precisa também, né? Dá uma arejada na cabeça, dá uma equilibrada, né? Quando as coisas não vão bem, ele se refugia ali na música para encontrar a sua melhor versão, podemos dizer assim. Mas
Vamos ver se ele participa normalmente do treino hoje. Acredito que sim, e vai ficar à disposição do Dorival Júnior para este jogo. Pensando nisso, pensando num provável Corinthians aí, claro que mais para o final do dia só que teremos essa certeza, mas claro que será um time totalmente diferente daquele time que jogou contra o Novo Horizontino, né? Até porque o adversário é outro e com muito mais qualidade. Mas um provável Corinthians, e imaginando um cenário onde o Dorival usou basicamente durante a partida aquele esquema do 4-1-4-1, eu montei um campinho aqui, eu quero saber o que vocês pensam em relação a isso. Vou colocar aqui na tela e vocês me dizem aí o que pensam sobre esse possível time, tá? No gol, Hugo Souza, tá? Na lateral direita, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Fabrício Angileri. Não acredito que ele mexa no sistema defensivo, porque funcionou contra o Novo Horizontino. Então, eu imagino que ele mantenha a defesa titular, até porque ele quer dar uma cara mais definida ao time do Corinthians. Obviamente que ele vai dar oportunidade a todos os jogadores, mas ele precisa ter um time definido, né? Um esqueleto dessa equipe. Então, o sistema defensivo eu imagino que seja esse. Bom, aí seriam 4 defensores e no meio ali o Ranielli, como o primeiro volante, dando o combate, dando o bote. Então seria o 1 do meio campo. E teríamos Coronado, Memphis, Carrijo pela direita e Thales Magno, que foi muito elogiado e foi muito bem contra o Novo Horizontino, caindo um pouco mais pelo lado esquerdo ali, e na frente só o Yuri Alberto. Então seria um 4-1-4-1, né, com o Ranielli como único volante ali e o Yuri Alberto, o único centroavante mesmo, aquele jogador da área. Mas com 4 jogadores, e aí sim, com 4 jogadores de qualidade, no caso do Carrijo, Coronado, Memphis e Thales Magno, compondo aí a equipe do Corinthians. Quero saber o que você acha desse provável não, possível, tá? Provável a gente só vai saber depois do treino mesmo, mas um possível Corinthians. Acho que seria um time interessante, né? Um time de muita qualidade, principalmente ali no esquema de armação, os jogadores de lado de campo, o Carrijo vem jogando muito bem, o Thales Magno foi muito bem contra o Novo Horizontino, o Memphis voltando, o Coronado podendo ganhar uma oportunidade na equipe principal. Então vamos aguardar a definição, mas eu quero saber a sua opinião com relação a esse campinho. Comenta aí. Bom, e vamos finalizar o vídeo falando sobre Carlos Miguel. Ontem, e isso aqui não é uma informação minha, tá? Mas ontem veio a público uma notícia trazida pelo Marcelinho Carioca, ídolo do Timão, camisa 7 eterno, de que o Carlos Miguel estava arrependido, né, de ter deixado o Corinthians e que gostaria de voltar ao Timão nesta janela do meio do ano, agora na janela de transferências. O torcedor corintiano vem pedindo muito um reserva para o Hugo Souza. Né? O Hugo é o titular incontestável neste momento. O Donelli, o torcedor tem um certo ranço com o Donelli e vem pedindo um reserva à altura. Bom, eu vou falar sobre o que eu penso a respeito disso, tá? O Carlos Miguel está lá no Nottingham Forest, tem contrato ainda por um bom tempo, né? Foi ganhando muito bem, foi ganhando em libras, saiu de uma forma que o torcedor entendeu que foi traição, que não foi bacana, que não foi honesto, que não foi correto com o clube, né? O Carlos Miguel que tem 27 partidas com a camisa do Corinthians, 26 como titular, e só perdeu 3 jogos. Né? O Carlos Miguel é um baita de um goleiro. Né? Isso aí, vamos tentar separar as coisas. O Carlos Miguel é um baita de um goleiro, isso é inquestionável. Talvez a forma como ele tenha saído não tenha agradado parte da torcida. Eu entendo que o cara é um profissional e ele vai escolher aquilo que ele entende no momento que é o melhor para a carreira dele. E naquele momento, o Carlos Miguel entendeu que tinha que pensar também no lado financeiro dele, foi para o Nottingham. Lá não teve uma sequência, jogou muito pouco, acho que 3 partidas apenas como titular, mas não acredito, e eu não estou aqui desmentindo a informação do Marcelinho Carioca, imagina que eu ia fazer um negócio desse, mas o que eu penso sobre isso? Né, o Carlos Miguel voltar para o futebol brasileiro na janela de transferências, eu acho até bastante
razoável, mas não no Corinthians. Por quê? Primeiro, pela rejeição de parte da torcida. E, assim, o Carlos Miguel foi muito criticado, né, por grande parte, por esses motivos que eu expliquei aí. Então, não acredito que o Carlos Miguel aceitaria voltar para o Corinthians na condição de reserva do Hugo Souza. Eu acho até que o Carlos Miguel tem condições de ser titular em 90% dos times no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, tá? Mas não acredito que ele volte para o Corinthians neste meio de ano para ser reserva do Hugo Souza. Eu acho que, primeiro, não tem clima para ele neste momento ainda, porque seria massacrado por parte da torcida, e para ser banco. Né? Para ser banco no Corinthians, é melhor também ser banco lá no Nottingham, e ganhando em Libra, ganhando muito dinheiro. Então, assim, não acredito que ele vai fazer essa troca. Né? Eu acho que as pessoas podem. E eu não vou dizer aqui que ele cometeu um erro em sair do Corinthians, mas de jeito nenhum, porque foi uma opção dele, ele entendeu que poderia ser melhor profissionalmente para ele. Até agora, não foi em termos de atuar, né? Não foi em termos de jogar, mas financeiramente, sem dúvida nenhuma, que foi um grande negócio. Então, não acredito que essa negociação possa de fato acontecer. Essa é a minha visão sobre essa situação do goleiro Carlos Miguel. Se inscreva aqui no 12 em Campo e 4 da tarde a gente volta com mais informações do Timão nesta sexta-feira, 2 de maio para você. Legal? Deixa o like aí no conteúdo, que é importante para o canal. Grande abraço a todos e a gente se vê. Tchau.